Fala, desenvolvedor, beleza? A Cassiano Neves aqui com vocês, direto do canal Programador Tech. E nesse vídeo a gente vai aprender ASP.NET MVC. A gente vai aprender a criar o nosso primeiro site, a nossa primeira página. É isso mesmo, você vai aprender a fazer de uma maneira fácil e simples o seu primeiro site aqui na plataforma .NET. Então bora lá, solta a vinheta! Antes que a gente coloque a mão aqui na massa, comece a programar, vamos entender um pouco ali do padrão MVC. Bom, mas primeiramente, pessoal, eu peço que se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, acione o sininho para você receber sempre notificações dos nossos vídeos. Compartilha com o pessoal aí que quer aprender a programar e vamos fortalecer esse canal, pessoal. Vamos lá. Antes de mais nada, o que é MVC? MVC é um padrão de projeto, uma arquitetura de desenvolvimento principalmente utilizado ali nas aplicações web. Então, independente da tecnologia, se for PHP, C#, Java ou outro tipo de tecnologia, a maioria das arquiteturas que a gente utiliza para trabalhar com web, a gente segue o padrão MVC. Tá? Mas como funciona tudo isso então? O padrão MVC ele é quebrado em 3 camadas, onde a primeira camada é o model. Então o que é model? Model simplesmente ela faz parte de um modelo de dados. Ela vai representar o modelo de dados da sua aplicação. Então a model é o nosso modelo de dados, onde a gente vai tanto mapear um retorno de um banco de dados ou até mesmo enviar alguma coisa para o nosso banco de dados, basicamente falando. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso na prática, tá? Agora, a gente tem uma outra aqui, que é a View. M de Model, V, View. A View simplesmente é a página do nosso site. Então, cada página do nosso site, a gente considera como View. View, as nossas páginas do nosso site. Então pensa que eu tenho 3 páginas no meu site. A página inicial, a página de contato e a página de meus produtos, por exemplo. Eu tenho 3 páginas, mais ou menos eu tenho 3 views. Basicamente na view é onde a gente vai ter todo aquele conteúdo HTML, aquela programação dentro dela. Por fim, a gente tem a última camada, que é a camada controller, que vem ali do MVC. É a nossa controller. O que é uma controller? Controller é um controlador. Então, através da controller, a gente vai controlar toda a nossa aplicação. E a controller, ela conversa tanto com a view, tanto com a model. Tá legal? Então, a nossa controller pensa como se fosse um controle remoto, aonde a gente consegue controlar tudo através daquele controle. Liga a TV, desliga a TV, aumenta o volume e assim por diante. Na programação aqui no MVC vai ser a mesma coisa. A nossa controller ela vai ter o poder ali de gerenciar todo o nosso back-end, tá legal? E se comunicar com a view e com a model, beleza? Então, um overview bem rápido aqui do que é MVC, tá? Então, model, view, controller. Agora que eu já dei um overview aqui, vamos ver isso na prática, como funciona? Então, bora lá, não sai desse vídeo não. Então, beleza, pessoal? Vamos abrir aqui o nosso Visual Studio, no meu caso já está aberto. A gente vai criar aqui o nosso projeto MVC, usando o template aqui do Visual Studio. Bom, primeiramente a gente clica aqui em Create a New Project. Beleza, então aqui agora a gente tem uns templates padrões aqui, que o nosso Visual Studio traz aqui pra gente. A gente vai descer aqui a nossa barra de rolagem e vai procurar por ASP.NET Core Web App Model View Controller. Beleza? A gente vai selecionar o projeto e vai clicar em Next. Beleza. Agora a gente vai dar um nome para esse projeto. Eu vou colocar aqui o nome Meu Site em MVC. Beleza?
Eu vou salvar aqui mesmo nesse diretório, mas você pode salvar no diretório que você bem entender, tá legal? Clica aqui em Next. Beleza. Aqui é a versão do framework que a gente está utilizando. No meu caso, eu estou usando o NET 5.0, tá? Você pode usar aí o 3.1 se você tiver, ou a versão que você tem instalada aí do .NET, tá? Tipo de autenticação, vamos deixar o padrão, que é None. Configuration for HTTPS, pode clicar aqui e deixar marcado mesmo, ou seja, deve estar marcado por padrão. Esta flag, Enable Razor Runtime Compilation, pode selecionar ela, porque toda vez que a gente precisar alterar alguma informação das nossas views ou do nosso projeto em si, eu não preciso rebuildar, rodar novamente a aplicação para ele aparecer. Ele vai fazer esse processo de build automaticamente, tá? A gente vai ver mais para frente isso aqui funcionando. Então, não esqueça de selecionar aqui o Enable. E agora a gente pode clicar aqui em Create. Beleza, pessoal. Projeto criado aqui. O nosso projeto MVC já está criado aqui com sucesso. Eu vou fechar aqui esse overview que ele abre para a gente. Eu vou abrir aqui com o Solution Explorer o nosso projeto. E podemos identificar que ele já criou aqui um projeto modelo para a gente do nosso ASP.NET MVC. Já tendo as nossas pastas Controller, Model, View, entre outras configurações aqui, que ele já deixa aqui configurado. Tá legal? Antes de mais nada, vamos já dar um play nessa nossa aplicação para você entender o que esse nosso framework ASP.NET MVC ele já cria, ele já deixa pronto aqui para facilitar a nossa vida aqui de desenvolvimento na criação de um website. Só dá play aí no seu Visual Studio. Beleza, pessoal, o projeto aqui startado. Olha só como é fácil. Ele já criou para a gente um template de um projeto de arquitetura em ASP.NET MVC e também as partes básicas ali de um front utilizando a biblioteca do Bootstrap. Para você que não sabe o que é Bootstrap, Bootstrap, ele basicamente é um padrão de CSS, HTML e JavaScript para facilitar a gente trabalhar aqui com páginas web. Então, você pode ver a documentação do Bootstrap simplesmente colocando no seu Google Bootstrap esse getbootstrap.com. Aqui ele tem exemplos de HTML, exemplos de fonte, tudo de uma forma gratuita, tá legal? E se a gente clicar aqui em Docs, a gente tem toda a documentação aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero alguma coisa aqui de layout, eu quero pegar, vamos pegar aqui de formulário, por exemplo. Eu quero pegar um formulário de cadastro, como se fosse algo do tipo. Tá aqui já um exemplo de um HTML de formulário de cadastro, onde eu tenho um e-mail e uma área aqui para preencher. Eu tenho exemplos de botões, eu tenho exemplos de um monte de conteúdos aqui de HTML e CSS de uma forma fácil e simples utilizando o Bootstrap. Então, por exemplo, aqui em componentes eu tenho aqui botões e outros tipos de componentes. Vou selecionar em botões, tá aqui, ó, eu tenho tudo isso aqui como pré-definido já pelo Bootstrap. Então eu quero criar um botão, simplesmente eu copio esse código e colo lá no nosso MVC, que automaticamente ele já vai pegar todo esse layout aqui bonitinho. Bom, mas a ideia agora não é falar de Bootstrap. Depois a gente prepara um conteúdo para você só sobre Bootstrap. Agora a gente vai falar aqui do MVC. Bom, de uma forma simples, a gente já tem a nossa página, nosso website aqui criado, onde eu tenho a minha homepage e minha página privada aqui como uma segunda página de teste, tá legal? Outra coisa que a gente tem aqui é o topo, né, do nosso site, onde tem esse menu de navegação. A gente tem um miolo aqui, onde tem as informações que é renderizada, né? Então a home tem esse seja bem-vindo. A página privada tem essas outras informações. E aqui embaixo a gente tem um rodapé do nosso site. E o que a gente pode identificar? Que tanto o topo, tanto o rodapé, ele não muda. Ele praticamente está estático aqui, já em algumas configurações do nosso projeto. E apenas o que muda aqui é o miolo do nosso site, que a gente
daria o nome de páginas, né? Então, cada item desse seria uma página, tá certo? Então, aqui a gente teria meio que duas páginas, uma página home e uma privacidade, tá legal? Bom, agora que você já viu o site mais ou menos como funciona, vamos entender dentro aqui do nosso projeto como tudo isso aqui funciona. Então vamos fechar aqui o nosso navegador. Ele já automaticamente pausou aqui o nosso sistema. Agora a gente volta em Solution Explorer. E agora vamos entender um pouco aqui o projeto, como que ele funciona. Primeira coisa que você deve entender é o seguinte. Aquele HTML, aquele CSS, tudo vem do Bootstrap, certo? Aquele layout, aquele padrão. E onde está essas configurações? Ela fica tudo dentro dessa pasta www-root, tá? Então, se você expandir aqui essa pasta, a gente tem uma pastinha chamada CSS, uma JS e a outra lib, tá? Dentro dessa pastinha CSS, a gente tem o site.css. Então, dentro desse CSS, basicamente tem algumas estilizações para aquela nossa página. A mesma coisa dentro desse JavaScript. A gente tem um JavaScript aqui, se a gente precisar trabalhar para fazer algum script, algo do tipo. Por enquanto, a gente não vai fazer nada aqui em JavaScript. E a gente tem outra pastinha chamada lib, que aí aqui é a lib, ó, a gente tem a lib do Bootstrap, a lib do jQuery Validation, aqui no nosso projeto já automaticamente. O do Bootstrap, então, dentro dessa pastinha dist, a gente tem todo o CSS necessário para rodar o Bootstrap e todo o JavaScript necessário para rodar o Bootstrap. Tá legal? Então, todo aquele layout vem aqui dessa pastinha. Agora, aqui a gente tem separado também com mais três pastas. A pasta Controller, que é os nossos controladores, que está aqui Home Controller. A pasta Models, que seriam nossos modelos de dados, certo? E a nossa pasta View, que seriam as nossas páginas, tá legal? E abaixo aqui a gente tem mais três arquivos. Esse arquivo appsettings.json é o nosso arquivo de configurações, então onde a gente pode colocar a configuração aqui da string de conexão com o banco de dados. Geralmente a gente guarda num arquivo de configurações para quando a gente publicar esse nosso projeto ser fácil de ser alterado por ambiente. Então cada ambiente teria um arquivo de configurações, tá legal? Bom, a gente tem aqui a nossa Program CS, basicamente ela é o nosso motor de arranque, ela é o nosso motorzinho para todo o nosso site ele funcionar através desses dois métodos. Então ele cria aqui o nosso main e chama o nosso método abaixo aqui que é Create Host Building. Então aqui ele monta toda a nossa conexão, todo o nosso motor de start aqui do nosso projeto. E podemos ver que aqui ele usa essa startup, ele chama essa classezinha startup. E o que tem dentro dessa classe startup? Tem algumas configurações do nosso projeto MVC. Se a gente ver aqui a gente tem configurações para falar que a gente vai trabalhar com controles e views. Aqui a gente tem as configurações padrões aqui do nosso projeto. E aqui a gente tem a configuração de startup do nosso projeto. Então o nosso projeto, por padrão, aqui ele starta na controller home, tá? Home controller. E na action index, tá? Você já vai entender isso daqui a pouco. Com um parâmetro aqui que pode ser nulo ou pode vir informação. Então tem aqui uma interrogação para falar que esse parâmetro aqui, depois da nossa ação, ele pode ou não pode vir preenchido. Tá legal? Bom, agora que você já sabe dessas configurações, vamos entrar aqui agora e conhecer um pouco mais aqui da nossa pastinha Controller, Model e View. Bom, toda interação ela acontece aqui através da Controller. A Controller ela tem acesso direto com a Model e com a View. A View são as nossas páginas onde tem todo o nosso conteúdo de HTML. As Models vão representar modelos de dados e as Controllers vão ser os controladores de tudo isso. Então, vamos dar uma olhada como funciona aqui a Controller primeiramente. Eu vou
abrir aqui a nossa pastinha controller, vou entrar dentro da home controller. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, vamos desconsiderar aqui esta linha de código e esse construtor. Por enquanto a gente não precisa nada disso. Então você seleciona aí da linha 14 até a linha 19, pode apagar, tá bom? Agora aqui, o que a gente pode entender? A home controller, basicamente, ela é uma classe que herda de controller, onde todas as funcionalidades que a gente precisa aqui do controlador está dentro dessa classe controller, que está dentro da biblioteca fechada aqui do ASP.NET MVC. Então, se a gente dá um F12 aqui, a gente pode entender aqui tem vários métodos que a gente pode utilizar. E futuramente a gente vai conhecer todos esses métodos aqui, o que cada um deles fazem, tá? Mas vamos fechar aqui, vamos voltar aqui para a nossa home controller e vamos entender aqui o que acontece. A nossa home controller, que é o nosso controlador, ela tem aqui três métodos: um método index, um método de privacidade e um método de erro, tá? Esse método index, lembra que aqui na nossa startup ela está startando aqui por padrão a controller home, tá? Ela não precisa declarar aqui o nome controller, porque ele já vê o nome que é home e aí depois ele concatena junto com o controller automaticamente, tá? Então ele pega como padrão a home controller e a action de ação que ele vai abrir como padrão seria a index. E o que é a index aqui? É ação, é um método index, que seria a nossa página principal ali da nossa home. E dentro da nossa home a gente tem uma outra página que é de privacidade, tá certo? E também aqui a gente tem uma outra página que seria erro. Bom, agora vamos lá. Agora que a gente já viu a controller aparentemente tranquilo de se mexer, a gente vai dar uma olhada na view. Então, se a gente abrir aqui a nossa pastinha view, a gente vai se deparar com outras informações aqui. Uma pastinha view, uma pastinha share e mais dois documentos. Por enquanto, esquece share, esquece esses dois documentos. Vamos dar uma olhada na página home. Se a gente expandir aqui a home, podemos identificar que agora a gente tem index.cshtml e a privacy.cshtml. O que é isso? Aqui basicamente são as nossas páginas dentro da nossa controller home. Então a gente tem duas páginas praticamente aqui dentro da nossa controller home. E ela é separada assim, desta forma. Você tem uma controller home, então dentro de view você vai ter uma pastinha home, que dentro da pastinha home você vai ter todas as views que você tem ali como ação dentro da sua controller, dentro da view aqui. Tá bom? Então, se você tem uma ação index aqui na controller, você tem uma view index. Se você tem uma ação privacy, você tem também uma view privacy. E esse CS.HTML, ele vem simplesmente de CS da linguagem C# e HTML de conteúdo HTML. E você vai entender o porquê. Quando a gente entra aqui, ó, vamos entrar aqui nessa index.cshtml, a gente tem HTML aqui dentro. Porém, a gente pode escrever códigos C# junto com esse HTML. Então, a gente pode fazer if aqui, a gente pode fazer um for each. O que a linguagem C# aqui oferece, a gente consegue adicionar dentro aqui do nosso HTML. E como? Usando o Razor. O Razor, ele foi desenvolvido aqui pela ASP.NET MVC, tá? Para facilitar a gente ali a ter conteúdos de HTML e programação C# junto com o HTML, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver isso funcionando na prática. Se a gente entrar na outra página, a gente tem uma página aqui, Privacy, aonde a gente tem aqui mais um outro conteúdo de HTML, certo? E a gente pode identificar uma coisa. Vamos dar um play aqui novamente no nosso projeto. Olha só, tanto na Home Index, tanto aqui na página de privacidade, o nosso HTML é bem simples, certo? Olha o nosso HTML, pequeno e simples. Só que quando a gente volta aqui, tá aqui o nosso HTML da Home, que é a nossa página de Start. Tá aqui o nosso HTML da nossa página de privacidade.
Mas cadê esse menu? Cadê esse rodapé? Essas informações, ela está separada em uma pasta chamada compartilhamento, share. Por quê? Porque isso são itens que vão se repetir para todo o nosso conteúdo. Então ela fica numa página compartilhada para todo mundo utilizar ela. Então, por exemplo, vamos ver aonde está essas informações. Ó, primeiramente, não fecha aqui o seu projeto, não dá um stop, não fecha aqui. Pode abrir aqui seu Visual Studio, Solution Explorer, pode fechar tudo isso aqui para não confundir. E agora a gente vai abrir essa abinha Share. Pode entrar nessa underline layout.cshtml, que o nome aqui já deixa bem claro. É a parte do layout, é onde ele monta toda aquela estrutura de layout e carrega somente aquele conteúdo, o miolo das nossas páginas que a gente vai criando. Por exemplo, a Home Index e a Home Privacy, certo? Então, aqui no layout, olha só, aqui a gente tem a abertura todinha aqui do HTML. HTML, aqui o header, o título da nossa página, a importação da lib aqui do Bootstrap, o nosso body aqui, certo? E dentro aqui do nosso body a gente tem o nosso menu de navegação, onde tem lá o home e a página de privacidade. E um pouco mais para baixo a gente tem outro carinha chamado container aqui, uma div, que dentro dela aqui a gente tem esse arroba junto de render body. Esse arroba, lembra que eu falei agora do Razor? É onde você pode utilizar HTML e C# junto. Para você usar o C#, simplesmente você usa a palavra reservada arroba e você usa o comando que existe no C#. Aqui no caso, a gente está usando esse comando padrão, que é o arroba renderbody, porque ele vai fazer o quê? Todas as nossas páginas, por exemplo, index e privacidade, vão ser carregadas para dentro aqui desse miolo. Por exemplo, a index.cshtml, que tem esse conteúdo, é como se pegasse, dá-se um Ctrl+C aqui e um Ctrl+V em tempo de execução para dentro dessa main. Por isso que ele aparece aqui esses conteúdos, tá legal? Agora aqui um pouco mais para baixo a gente tem o nosso footer, que é o nosso rodapé, onde a gente tem aqui 2021, meu site MVC, automaticamente aqui, ó, 2021, meu site MVC e um link para privacidade, tá? E logo abaixo a gente tem a importação dos JavaScripts aqui que a gente tem no nosso projeto. Beleza, olha só que simples. Agora que você já sabe que tudo isso daqui está numa aba compartilhada, a gente pode até mudar esse nome, Home e Privacidade, para um nome mais elegante. E esse nome, meu site MVC, também para um nome mais elegante e aqui também. Então vamos alterar esse nome. Não precisa fechar, tá? Porque a gente, na hora de criar o projeto, a gente deixou marcado que ele vai auto-compilar quando a gente alterar um dado, tá? Então a gente primeiramente sobe tudo lá. Eu quero alterar o título de tudo isso. Então eu vou pegar aqui no lugar de meu site MVC, eu vou colocar aqui meu primeiro site em MVC, tá? Vou copiar esse nome e vou colar aqui também no nosso menu, aonde ele aparece aqui, ó, meu site MVC. Se a gente procurar aqui no nosso navbar, a gente tem ele aqui, ó, meu site MVC. Eu quero colocar meu primeiro site MVC para ficar mais bonito. Aqui nesse link de navegação onde eu tenho home e privacidade, eu vou colocar, no lugar de home eu vou colocar página principal, tá? E privacidade eu vou colocar aqui privacidade, beleza? Agora aqui embaixo também no rodapé eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar o 2021 e vou colocar meu primeiro site em MVC. Aqui onde está o texto privacy, eu vou colocar privacidade também, tá? E beleza, aqui não precisamos fazer mais nada, simplesmente dá um F5 aí
na sua aplicação. Olha só o que aconteceu. Ele já traduziu, ele já fez todas essas informações aqui, ó, na nossa layout. Meu primeiro site, página principal e privacidade. Aqui eu coloquei errado, deixa eu mudar aqui página. Aqui, aí, opa, meu teclado está errado, deixa eu alterar aqui. Aí, página principal. Show, vou dar um F5 novamente, está aqui, página principal, privacidade, e aqui tudo bonitinho já também. Se eu clicar aqui também, ele já vai para o link, tá certo? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai alterar esse conteúdo aqui, ó, da nossa página principal. Como? Basicamente, vamos fechar o nosso layout, que a gente por enquanto não vai mexer mais em nada aqui. Vamos aqui na nossa página home, index.cshtml, e aqui no lugar de welcome, vamos colocar bem-vindo, tá? E aqui no lugar desse texto com link, vamos colocar simplesmente aqui meu primeiro site em MVC. Tá legal? Olha lá. Dei um F5 aqui, já veio. Bem-vindo, meu primeiro site em MVC. Vamos clicar aqui agora em privacidade e vamos alterar também esse conteúdo. Pode fechar aqui o seu index, pode abrir agora aqui o privacidade. E aqui em privacidade a gente tem a configuração do título. Então o título que vai aparecer aqui, ó, quando a gente clicar em privacidade, ó, ele apareceu Privacy Policy, meu primeiro site MVC. Aqui simplesmente a gente troca o título pelo título que a gente quer. Eu vou colocar privacidade. Eu não quero esse H1 aqui, tá? Que aí seria esse item aqui. Então eu não quero esse H1, eu vou tirar. E aqui eu vou colocar minha página de privacidade, tá? Vamos dar um F5, tá lá, minha página de privacidade e página inicial, tá? Show de bola! Agora que você já sabe aqui de toda a parte da view, mexer nessa parte de layout, vamos entender um pouquinho mais a interação entre a controller e a model dentro da nossa view também. Então você já vai entender. Dessa vez vamos fechar aqui o nosso projeto, dar um stop. Vamos aqui criar uma model, tá? Então se a gente entrar dentro de models, já tem uma model padrão aqui, que é essa Erro View Model, tá? Basicamente ela tem alguns atributos, mas vamos desconsiderar ela por enquanto. E vamos criar uma outra model. Vamos dar um botão direito do mouse aqui em Models, add New Item. Aqui a gente vai selecionar uma classe, que uma model é básica, é uma classe, nada muito diferente. E vamos criar aqui uma Home Model, tá? Home Model. Dentro dessa Home Model, eu vou criar alguns atributos. Vou criar um atributo nome e e-mail. Então aqui a gente coloca para criar atributo, a gente tem o prop, tab, ele já faz toda a estrutura aqui do nosso atributo. Esse atributo vai ser string, onde eu vou dar o nome dele aqui como nome. E eu vou copiar, eu vou colar e eu vou ter um próximo atributo que vai ser e-mail. Opa, vai ser e-mail. Beleza? Show de bola. Temos aqui já a nossa home model definida, que vai passar a ter o nome e o e-mail. E por que eu fiz isso? Porque aqui na nossa home eu gostaria de colocar bem-vindo o nome da pessoa que vai vir da minha controller, e aqui embaixo o seu e-mail é o e-mail da pessoa que está vindo aqui da home controller. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente a gente vai na nossa home controller, a gente quer interagir, fazer o controle da nossa home index. Então a gente tem que entrar na nossa home controller, no nosso método index. E aqui no nosso método index, o que a gente vai fazer? Através da view eu posso pegar as informações da model, esses dados da model, por exemplo, o nome, o e-mail, certo? Como atributo naquela model.
Mas primeiro eu preciso montar esses dados, né? Setar informações para esses dados. E como que eu vou fazer isso? Eu simplesmente vou instanciar a home model aqui. Então eu vou chamar home model. Vou dar um nome aqui de home. É igual a new home model. Tá certo? Ponto, vírgula. Eu acabei de instanciar a nossa home. E agora eu vou setar os nomes. Tanto o nome, tanto o e-mail. Então nome, ponto, nome vai ser igual. Vou colocar aqui a Cassiano Neves, tá? Ponto e vírgula. Eu vou chamar o home, ponto, e-mail é igual a cassiano.neves @gmail.com e ponto e vírgula. Tá certo? Show de bola! Agora que a gente já instanciou a home model, já setou valores para ela, como que a view ela vai ter acesso a essas informações da home model? Você tem que retornar para dentro da view essas informações. Fechando aqui, a gente vai dar um return view passando home, tá certo? Agora, a nossa view ela já vai conseguir interagir com esses dados. E de que forma? Simplesmente a gente pode abrir aqui a nossa view home. A gente vai ter que aqui em cima usar aqui, importar essa nossa home model para dentro dessa nossa view. E como que faz para importar? Basicamente você vai chamar o arroba e vai colocar o model minúsculo, tá? E espaço. Aí agora você vai falar o nome da model que a sua view vai conversar. Lembrando que uma view ela só pode conversar com uma única model. Tá? Então uma model ela pode estar em várias views distintas, porém uma view só pode ver uma model, tá certo? Então aqui eu vou colocar home model. Então essa configuração que a gente acabou de fazer, simplesmente ela já está setando e deixando claro que a gente vai ler a home model. E como o controlador já instanciou ela e já setou o valor para ela e retornou essa view com esses dados, aqui esses dados já vai vir preenchido magicamente. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar bem-vindo, vou tirar aqui, vou dar um vírgula e eu vou colocar o nome dessa pessoa que está conectada aqui com a gente na controller. Simplesmente você vai chamar o arroba, lembra? A gente vai usar o razor aqui para mostrar o código. Vai chamar aqui a nossa model, agora com M maiúsculo, tá? É desta forma sempre. Ponto. A partir desse momento, ele já sabe que você tem um nome e um e-mail. Por quê? Porque foi isso aqui que você decorou para ele, falando que ele vai seguir tudo que está dentro dessa home model. Então, eu quero dar bem-vindo model.nome. Tá certo? E agora, meu primeiro site em MVC, eu vou criar aqui agora um spam, tá? Eu vou abrir e fechar aqui o nosso spam, eu vou colocar seu e-mail e aqui eu vou chamar o arroba model.email. Agora a gente pode dar um play na nossa aplicação. Olha só que interessante. Já caiu aqui na nossa página principal. Já reconheceu nossos dados aqui, ó, bem-vindo a Cassiano Neves. Meu primeiro site é MVC, seu e-mail é cassiano.neves@gmail.com. Olha só que fácil, que simples, né, pessoal? Então você já fez o seu primeiro site aqui usando o ASP.NET MVC. Muito bem, pessoal, agora que você já aprendeu aqui a fazer um site usando aqui o ASP.NET MVC, se você tem alguma dúvida, já coloque aqui no comentário. Se você quer mais conteúdo desse, também coloque aqui no comentário falando que você quer aprender mais, quer aprender muito mais sobre o MVC, porque tem muito que a gente aprender, tem muito do que eu mostrar para vocês, tá legal? Então, pessoal, coloque no comentário, compartilhe esse vídeo, espero ter ajudado vocês. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau, tchau!